Boa tarde a todos. Agradeço aqui a oportunidade de poder estar com vocês nesta tarde, falar um pouquinho sobre o Sargento Wolff. Eu dedico essa palestra aos nossos veteranos da Força Expedicionária, que nos acompanham nesse 32º Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, razão de todos nós estarmos aqui nesse período, participando dessas atividades tão bem organizada e tão salutar esse convívio que nós estamos tendo junto, não só com os febianos, com seus familiares e com os simpatizantes também da causa da Força Expedicionária Brasileira. Agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre o Sargento Wolff. Esta palestra ela foi concebida em 2011, quando do centenário do nascimento do Sargento Wolff. Também quero agradecer aqui o amigo Marcos Renault, que nos ajudou em aperfeiçoar esta palestra, como também os vídeos que o meu irmão e nós fizemos um trabalho de um livro que, no final da apresentação, será distribuído para as associações, referente à Força Expedicionária Brasileira, onde facilita o entendimento das manobras que a FEB conduziu no campo de batalha. E agradecer também à filha do Sargento Wolff. Foi uma entrevista realizada naquele período em que pude desmistificar a lenda de que o Sargento Wolff era voluntário porque queria acabar com a sua vida, devido a um desquite de um problema amoroso. E nós vamos ver nessa apresentação que, muito pelo contrário, ele sempre foi destemido, uma grande iniciativa, um herói, e sempre pensava, junto das cartas que a filha nos cedeu, da troca de cartas entre o pai e filha, que ele sempre queria muito bem a filha e queria voltar. Então, vamos começar, então, essa apresentação. Tem alguns vídeos na metade final que vai mostrar com detalhes como ocorreu a morte do Sargento Wolff. Esses dados iniciais já é muito conhecido dos senhores, em que a FEB, composta por 25.334 homens, atravessou o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, combateu os nazifascistas em terras italianas, no Vale do Rio Sérgio, nas montanhas dos Apeninos, no Rio Pó, libertando meias centenas de vilas e cidades, percorrendo 400 quilômetros em 329 dias de combate ininterrupto. Em momento algum parou. A FEB, todo esse período, estava em contato com o inimigo e aprisionou mais de 20.000 alemães em Fornovo de Taro. O objetivo, então, desta palestra é apresentar o herói paranaense de ascendência germânica, que se notabilizou não só por infligir baixas ao inimigo, mas também por salvar vidas dos companheiros, recolhendo-os da terra de ninguém, sendo por muitas vezes condecorado. O herói comprovado por suas ações, decisões, sempre apresentando voluntariamente para as missões de risco de morte, como reconhecimento, remuniciamento, resgate de feridos e restabelecimento de comunicações. E, no final, é ele que fica no solo da Itália. Vamos seguir, então, essa sequência de atividades, esse roteiro, uma introdução, vamos ver a família e suas origens, o militar, o atleta, o policial, na Força Expedicionária e conclusão. Introdução, essa patrulha que existe lá no 20º BIB, e aqui nesta carta, onde está aqui Montese, o local exato da onde ocorreu a sua morte, entre a cidade de Riva de Bicha e Mazerno. Está mais próximo de Mazerno. E aqui está, então, Montese com aquela torre conhecida. Esse é o monumento que existe hoje lá, colocada pelo italiano. Foi o italiano que colocou essa pedra, que chama de tipo, e ali a placa fazendo homenagem ao nosso herói. Muitos monumentos da Itália
foram homenagem dos italianos para os nossos pracinhas. Aqui a parte documental, onde as citações de combate registram, nas suas alterações, todas as passagens que ele recebeu, a promoção, as medalhas que nós vamos ver durante a apresentação que vamos iniciar agora. Quem era o Max Wolff, filho? Ele nasceu no dia 29 de julho de 2011, no Rio Grande, na cidade do Paraná. E aqui nós já temos um pequeno problema, que é, na certidão de nascimento, está um F só. É o único documento que só tem um F. Todo o documento dele que ele assinou, carta, tudo com 2 Fs. Então, apesar de estar na certidão de nascimento um F, mas o correto são 2 Fs. Seu pai, Max Wolff, nasceu na Áustria, imigrou para o Brasil em companhia de seus pais, com a idade de 8 anos. E, com o passar dos anos, Wolff naturalizou-se brasileiro e casou-se com Etelvina Pacheco dos Santos Lima. Essa sua mãe, a Etelvina Pacheco Wolff, nasceu na Lapa, cidade do Paraná. Era mulher de princípios rígidos, disciplinadores. Seus familiares comentavam que ela era muito brava, ou seja, era uma mãezona. E o pai era tranquilo. E assim que deve ser um casal. Não pode ser 2 brabos junto aos filhos. Enquanto os filhos têm um brabo, o outro tem que ser amaciando. Lá em casa também é assim. A minha esposa aqui é a disciplinadora e eu sou o contemporizador para a coisa funcionar. Então, a dona Etelvina, muito brava, disciplinadora, conduziu a educação dos seus filhos. Ela era filha de uma índia chamada Francisca de Souza e do coronel João Pacheco dos Santos Lima, o herói da Lapa. Já começa aí a ascendência, já do ramo familiar, a origem do seu heroísmo, da sua iniciativa para os combates. Mas quem era, então, o João Pacheco dos Santos? Ele tinha um grande prestígio no Paraná, exerceu o mandato de deputado federal, foi fundador da cidade de Três Barras. Muitos dos militares que conhecem o campo de instrução de Três Barras e que teve muitas atuações ali na Guerra do Contestado. Em sua juventude e maturidade, vivenciou, então, o auge do tropeirismo. Então, lutou na Guerra do Paraguai, Revolução Federalista, sendo nessa última, participou da defesa da cidade da Lapa, onde teve um cerco de 26 dias, em que essa gravura mostra bem o fato desse cerco da Lapa. Dona Etelvina era menina, testemunhando toda essa agitação de guerra. Aquele momento em que o pai participava desses combates todos. E, contado pela mãe, iniciava, então, a cabeça do menino Wolff. Toda criança gosta de ouvir histórias, e os pais vão contando as histórias gloriosas da família, e cada vez vai inoculando a vibração, a motivação. Eu, quando criança, meu pai falava muito em caça, e eu, quando fui mais jovem, queria também caçar, só que era proibido a caça, no tempo dele, não. Então, acaba sempre criando uma expectativa daquelas histórias que são contadas pelos pais e pelos avós. Aí está, então, a família Wolff. O casal Max e Etelvina e seus 5 filhos. A Teresa Wolff, o Max Wolff, filho, Isabel, Elvira Wolff, João Wolff, Max Wolff, filho, era chamado de Bruda, carinhosamente. Era um apelido de filho, né? De Bruda e outra de Bubi. Aos 4 anos, ele viveu, então, as tensões da Guerra do Contestado, de 1912 e 1916. Ele vai, então, com seus estudos primários, frequenta a escola em Rio Negro. E Rio Negro, no final da Guerra do Contestado, a Wolff mudou-se para São Mateus do Sul, no Paraná, em busca de melhores condições. E aí a família Wolff, já no Mateus do Sul, no ano de 1920, aqui está o nosso herói, já vestindo um uniforme. Acredito que tenha sido alguma coisa parecida aí com o escotismo, né? E aqui está, então, a mesma família,
já com uma idade mais avançada. Eles moram, então, em São Mateus do Sul, e a família começou, então, a prosperar. Com força de vontade e espírito progressista, Marx construiu uma fábrica de café, chamada Café Sol. Anexo à fábrica, tinha uma movida a vapor, havia um depósito de lenha picada de um trapiche de lavagem de automóveis. Então, já com 11 anos de idade, Marx já era principal auxiliar do pai na torrefação e de moagem, já tomava a frente dos serviços, era a iniciativa, demonstrando já ter disposição para as atividades de adulto. Aos 16 anos de idade, passou a trabalhar como escriturário numa companhia de navegação no Rio Iguaçu, principal ligação entre a cidade do sul do Paraná. Nas horas de folga, Wolff juntava-se aos carregadores para desencarregar a erva mate e carregar e descarregar os vapores. Sempre aquele espírito de cooperação, de querer ajudar o próximo. Era muito evidente isso nele, de sempre cuidar daqueles que o cercavam. Certa ocasião, no Rio Iguaçu, próximo às pás da embarcação, ele mergulha e fica escondido embaixo do barco. E as pessoas ficam apreensivas, achando que ele havia falecido ou tido algum problema. Não, era a maneira de querer brincar e assustar os outros que ele fazia esse tipo de brincadeira. Ele já treinava isso antes. Então, mostra a presença de espírito, tirocínio, iniciativa, em que começava já a delinear aquele jovem. Aí tem um depoimento de Casimiro Ensky, em 1915, que diz: Max Wolff Filho tinha mais idade do que a gente. À tarde, as pessoas se reuniam, garotas, homens, para tomar banho no rio. Ele também ia. Aquilo já fazia parte do cotidiano. Soubesse nadar ou não, ia se jogando no rio. Max já era uma pessoa muito conhecida por sua maneira corajosa de agir. Era de uma pessoa excepcional. Então, ele sempre procurou de correr risco e fazer coisas difíceis. Na sua infância e adolescência, tem aqui um registro de jornal que conta que ele recebeu um tiro da polícia por ter mexido com a esposa de uma pessoa, e, por conta disso, a polícia foi cercá-lo e ele acabou levando um tiro. Mas, na realidade, o que se tem registrado pela família que contou foi o contrário. Era um grupo de amigos que a polícia foi fazer prendê-los e ele foi defender e acabou recebendo um tiro. Esse tiro ficou baleado. A mãe foi buscá-lo na delegacia, levou para o hospital, cuidou, mas ficou um problema a ser resolvido. E ela acha melhor, então, sair da cidade para proteger a família de uma revanche. Foi uma demonstração, então, do seu senso de justiça, solidariedade, espírito de coragem, iniciativa, determinação e desprendimento, que mais tarde caracterizou nos campos de batalha. O militar. Em 1930, Marx alistou-se no Exército, prestou serviço militar no 15º Batalhão de Caçadores, hoje é o 20º BIB lá de Curitiba. E, nesse batalhão, ele participa, então, da Revolução de 30. Em 1931, como cabo, já ele foi transferido para o 3º RI do Rio de Janeiro e participa da Revolução de 32. Wolff participou destacada Revolução de 32, onde, então, ele conhece o capitão Zenóbio da Costa. Já nesse combate, nessa atividade, ele é ferido e o capitão Zenóbio acaba sendo promovido, e aí eles passam a ter um relacionamento entre superior e subordinado mais intensa do que próprio dentro de uma família. E nós vamos entender por que mais tarde, ele mesmo ferido, é levado para o Hospital Central lá do Exército e o ferimento ficou com um buraco nas costas. A filha dele me contou que ela, de criança, brincava de botar o dedo nesse buraco nas costas que ficou desse ferimento. Atleta. Max Wolff era remador,
professor de luta livre, boxeador e instrutor de educação física. Aqui estão alguns relatos, onde mostra ele em segundo lugar como remador, primeiro lugar em luta livre, boxeador e instrutor de educação física. E para o passo seguinte, ele, em 1934, o capitão é promovido a major e recebe de Pedro Ernesto, prefeito do Rio de Janeiro, o cargo de assumir como um inspetor-geral da Polícia do Distrito Federal. E Zenóbio vai escolher quem? Aqueles que ele tinha confiança, que conheceu em combate. E, dentro daquele rol de mais de 10 sargentos praças, um deles é o sargento Wolff, que é efetivado como comandante da guarda na cidade. Esse policial, ele conhece o Jorge da Silva, que tornou seu padrinho de casamento, que fazia parte do mesmo grupo desde a Revolução de 1932. Também foi instrutor de educação física nesse grupo da Polícia Militar do Distrito Federal, ou seja, continuou aquele trabalho que ele sempre fez de instrutor de educação física. Segundo a filha, lá no zoológico da Quinta da Boa Vista, ele levava a filha junto para as aulas e ela assistia à luta. E ela disse que ficava apreensiva e vê que estavam lutando e que podiam se matar. Mas era uma luta de luta livre, era um esporte. E ela custou entender que aquilo não era de verdade. Em 1936, o sargento Wolff foi efetivado vigilante-chefe da Guarda Municipal do Distrito Federal, P54. E aqui estão os documentos da época em que ele desempenhava, então, essa função, e depois ele passou também se associou ao clube municipal, ou seja, mostra aí também a parte social junto da comunidade. Carta de Milano Gomes, policial principal. Ele mostra aqui essa carta, em que lá no bairro de Santa Cruz, ele diz: você pode estar certo que acabar com a jogatina na frente do distrito. Ou seja, era um local que tinha jogatina, jogo do bicho, e ele não conseguia entender como isso acontecia na frente do policiamento deles. E ele, então, se propõe a acabar com a jogatina. Custe o que custar, doa quem doer, mas essa jogatina, a partir de hoje, vai estar encerrada. E ele realmente acaba, e os colegas ficam com receio de represália, e mesmo assim se impôs e não houve problema nenhum. Então, ele exerceu realmente aquela função de policial nesse momento. Em 1935, a intentona comunista, e ele, como comandante de carro de assalto da polícia, tomou parte no ataque e na reconquista, reconquista do combate do 3º RI. Lutou na intentona integralista em 1938, cumprindo salgado no Palácio Residencial. E aí, então, ele conheceu Nair, o amor da sua vida. Ele fica completamente apaixonado e caído pela Nair. Nair Chaves. Juntos têm uma única filha, a filha Hilda Chaves Wolff, que é essa que nós falamos das entrevistas, que nos ajudou a trazer essas informações. Aqui está, então, a dona Hilda, com a idade mais avançada, e a Nair, que é a mãe dela. Nasceu, então, em 17 de março de 1936, na cidade do Rio de Janeiro. Dona Hilda casou-se, então, com Eduardo de Laninas, teve 5 filhos. Vamos ver agora como é que ele vai para a FEB. Até então, nós vimos que ele estava no dia a dia de um militar, desempenhando a sua função em defesa da pátria e em servir a pátria e ao Exército. 9 de agosto de 1943 é criada a Força Expedicionária Brasileira. E ele faz o quê? Ao saber, ele falou: opa, Zenóbio vai comandar? Não, eu quero ir junto com ele. E chama, então, seu padrinho de casamento, seu amigo. E vão prestar lá, se apresentar para serem como voluntários. Fazem inspeção de saúde, junto com o seu padrinho, e ele é reprovado porque tinha uma hérnia. O padrinho passa, é incorporado, vai à guerra e ele fica para trás, devido à hérnia. Mas o que ele faz? Ele vai procurar, então, o Zenóbio da Costa, conta a situação,
E Zinóbio, não tem problema. Você faz a operação, retira a hérnia e bota a data no ofício que eu vou deixar em branco. Eu já vou dar o ofício prontinho para você, você só põe a data. E assim fez. Feita a cirurgia no Serviço Médico da Polícia Municipal, é tratado da hérnia, se prepara, se recupera, vai e se apresenta e vai para incorporar para a FEB. Mas aí acontece um problema muito sério. Nesse mesmo momento, pelo apelo da esposa, acaba tendo desquite. Houve um problema familiar em que ele ficou com a guarda da filha e ela exige que entregue o desquite. E assim ele fica, então, sob a responsabilidade dele, vai se apresentar no 11º Regimento de São João del Rei, que estava lá no Morro do Capistrano, fazendo os últimos treinamentos. Ele é colocado como apto na situação de especial, porque ele era 3º sargento e estava completo o efetivo de 3º sargento. Mas um ofício do general Zenóbio não tinha como deixar ele de fora. Tinha que colocar, e ele vai, então, como um excedente. Aqui está, então, o deslocamento do trem. Eles apelidavam de trem fantasma, porque era tudo fechado, ninguém podia saber o que estava acontecendo, se dirigindo, então, para o embarque lá na Central do Brasil e depois no Cais do Porto do Rio de Janeiro. Ele embarca, então, no General Mendes, já com o 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, e escreve uma carta à sua irmã preferida, a Isabel. E ele diz: participo que fui obrigado a ceder o desquite de Nair. Com muito pesar e com muita paixão, mas tudo tem limite. Estive muito apaixonado, mas, graças a Deus, estou radicalmente curado. Isabel, estou orgulhoso e contente por pertencer ao nosso Exército Brasileiro Expedicionário. Estou tão orgulhoso que não há palavras para definir a vida que sempre quis e adorei. Tudo aqui, para mim, é um prazer. Peço que você comunique isso a todos os demais. E aqui diz o seguinte: não esqueça de saber da situação da minha filha. Se eu não voltar, quero que você fique como tutora e cuide como se fosse sua filha, caso eu não volte. Então, veja que ele já está aqui mostrando uma situação que poderia ocorrer. Todos sabiam que estavam correndo o risco de não poder voltar. Wolff, então, seguiu para a Itália, já se encontrava desquitado, passou a morar, a sua filha, ele passou a morar com a filha na casa do amigo chamado Oscar do Amaral, e esse Oscar do Amaral passou a ser, então, o tutor, sendo supervisionado pela Isabel. Oscar era também um oficial de vigilância, e sua filha fica internada no Colégio Santos Anjos, ali na Tijuca. No meio do deslocamento expedicionário, no 2º escalão, ficaram sabendo, então, das vitórias, já que o 1º escalão estava conquistando lá no Vale do Rio Sérquio. E ele passa, então, a se relacionar com mais intimidades com o grupo do 11º Regimento. E ele vai ocupar a função de auxiliar do capitão Frederico Cotrim Rodrigues, da 1ª Companhia de Fuzileiros, e que era também apaixonado a competições. Então, eles lutavam juntos. Esse comandante dessa companhia faz parte daquela companhia que, quando foi a Monte Castelo, teve aquele incidente que saíram das posições devido ao intenso fogos do inimigo durante a noite de 1 para 2 de dezembro. No dia 6 de outubro, entram, então, no Porto de Nápoles, logo em seguida embarcam nas LCI, lança comida fora, que eles apelidavam dessa forma, esses barcos, devido ao balanço tão intenso desses rios. Acamparam na Ternute de San Rossore, fica próximo à cidade de Pisa, que tinha um espaço suficiente para abrigar todas as divisões que seriam conduzidas para lá. O sargento Wolff, em suas qualidades de liderança, subordinados e pares, junto com os forças na condição de excedente, e ele fica, então, no 1º Batalhão, nessa função específica,
aonde ele praticamente desempenha a função de mais experiente junto com os soldados. Ele orientava os soldados, era o paizão, era o sargento que estava sempre dando as dicas, alertando dos cuidados, devido à experiência que ele já tinha em combate real. Na madrugada de 2, então, houve o serviço de remuniciamento. Nessa atividade que ocorreu no dia 1º para o dia 2, ele já é empregado no serviço especial de remuniciamento às tropas que estavam em posições ali em Monte Castelo, ou seja, na frente de Monte Castelo, em Guanela. Né? Passou, então, toda a noite carregando munição, avançando e, na volta, trazendo os feridos daquele combate. A intensa concentração de fogos e a fadiga do combate, os integrantes dessa primeira, saindo das suas posições. Manteve a calma e a presença de espírito, procurando sempre contornar aquela situação de combate. O capitão Rivemar, que era o S3 da unidade desse batalhão, ao sair numa missão para conhecer o campo de batalha na frente, ele percebia que o Wolff sempre marchava na frente dele. E aí ele pergunta, olha, mas por que você está fazendo isso? E ele diz, capitão, a sua vida é mais útil à pátria do que a minha. Morreu um sargento, tem um monte. Estou até excedente, mas morre um capitão, vai faltar capitão. Então, era já mostrando assim o cuidado que ele tinha, não só com o subordinado, ele tinha também cuidado com os superiores. Era uma pessoa que tinha uma alma maior do que ele, de bondade, né? Coração muito grande. Nesse quarto ataque de Monte Castelo, no dia 12, ou seja, o quarto ataque que tivemos em sucesso, né, foi substituído então, o comandante da primeira companhia, que era o Tarcísio Bueno, e o Meira Matos. Então, aquelas duas companhias que estavam naquela frente, por conta do intenso combate, foi substituído por esses dois militares, Tarcísio Bueno e Meira Matos, na missão de limpar a região de Abetaia. O capitão Bueno, nessa noite do dia 12, ele fica ferido. E o Zenóbio da Costa chama o Wolff. Wolff, você vai buscar o Tarcísio Bueno, porque o Tarcísio Bueno era o meu auxiliar, ajudante de ordens. E eu mandei ele ir para o combate. E agora eu quero que você vá lá buscá-lo. E Tarcísio Wolff vai várias vezes procurar o Tarcísio Bueno e não encontra. E traz, todas as vezes, feridos. O ajudante, ordenança, o soldado que trabalhava com o capitão, sem receber ordem de ninguém, por iniciativa própria, pega o bornal, coloca a granada e vai para o campo de batalha, procurar o seu capitão. E o encontra, e o resgata. Anda mais de 2 quilômetros carregando o capitão ferido nas costas e salva a vida do seu comandante. É mais uma passagem que nos deixa bastante emocionados, tendo em vista o soldado preocupado com o seu comandante, indo lá na frente de combate. O 1º Batalhão, então, manteve estreito contato com o inimigo e foco de patrulhas. Comandado pelo Wolff, infiltrando o sistema defensivo, procurando sempre obter as informações. É aquele período de neve em que as operações praticamente pararam. Pararam em termos de tiros e de coisas, mas as patrulhas continuaram sendo feitas, tanto do lado amigo quanto do lado inimigo, sempre procurando obter informações de ambos os lados. E aí perguntaram para ele, quantas patrulhas você já fez? E ele falou, olha, já perdi conta, não sei mais conta, eu sei que é mais de 32 e menos de 36 patrulhas que eu já realizei. O 1º Batalhão ficou, então, em reserva em Sila. Era comum, depois de um certo intenso de combate, ter uma palavra chamada de arrefecimento. Era um período para se recuperar, sair um pouco da tensão. Então, ele estava aqui em reserva nessa região de Sila. Numa noite de janeiro, um partigiane procura a companhia e conta que tinha um espião dando notícias e fazendo com sinal de luz para que o alemão atirasse naquela ponte. Essa ponte de Sila era um local de estrangulamento. Para prosseguir à frente, para ter suprimentos de combustível, comida e deslocamento, tinha que passar na ponte.
E o alemão já tinha esse tiro amarrado. Então, o alemão destruía a ponte de dia, nós construímos à noite. Ele destruía de dia e a gente construía à noite. E passava-se relato dos pracinhas que passar nessa ponte, eles passavam, esperavam o barulho de uma explosão, sabia que ia levar um tempo para recarregar o canhão, e eles passavam. E então, nesse local, foram ver que realmente não tinha nada a ver. E ele chega no local onde estava esse Partigiani e recebeu a missão para ninguém entrar naquele local. Ora, o patriarca foi interrogado com o auxílio da segunda sessão e a casa ficou, então, impedida de alguém se aproximar. Quando veio o S2 para entrar na casa, ele falou: o senhor não vai passar, eu recebi ordem de ninguém passar, mostrando aí a noção exata do cumprimento do dever. Nós sabemos que sempre tem um jeitinho brasileiro, mas o militar, em certas situações, não tem jeitinho brasileiro. Porque se o superior deu uma ordem que é para ser daquela forma, ele sabe que tem que ser daquela forma e sabe do porquê que está fazendo isso. Caso contrário, a missão seria assim: olha, nem todo mundo pode passar. Os mais superiores podem, os de baixo não, ou civil não. Botaria, mas não, ele falou: ninguém passa. Então, quer dizer, ninguém, então ninguém. E aqui, então, a troca de mensagens. Está um pouquinho difícil nós lermos aqui, mas mostra aí as cartas. Essas cartas foi doada pela filha do Marcos Wolff e se encontra hoje no Museu do Expedicionário, em Curitiba, lá com o coronel Zindin. Então, quem quiser ler com mais detalhe, essas cartas estão lá, foram doadas para o museu. Claro que nós também incentivamos isso a ela. Eu digo, não adianta você ficar com essas cartas guardadas, né? Mas lá no museu vai estar para o resto da geração, da vida. Conta isso para os seus filhos, para os seus netos. Quem quiser ver, as cartas estarão lá. Claro que sempre bota-se cópia e fica com os originais. Mas aí mostra, então, a maneira com que eles se falavam um com o outro e os detalhes, né? Vamos ver se a gente consegue falar aqui, em que papai, a cobra está fumando? Ela perguntando. E aí ele responde, como é que as coisas estão? E sempre falando, queridinha, filhinha, papai quer voltar, beijos, e assim por diante. Não vamos perder muito tempo com esse detalhe, mas o importante de saber é que, nessa troca de cartas, havia um cuidado especial dele com a filha e, vice-versa, ela um carinho especial para com ele. No dia 23, 28 de março, o sargento Wolff recebe aquele arejamento, aquele repouso, ou seja, ele vai para Roma. Nesse arejamento em Roma, ele visita o Papa, ele vai na Praça de São Pedro, Capela Sistina, as estátuas de Moisés, Pietà, painel do Juízo Final, Fórum Romano, Catacumbas, Coliseu, e aí ele compra cartão para a Páscoa e manda para sua filha. Minha filhinha adorável, eu peço a Deus que passe uma feliz Páscoa, 1000 carinhos e beijos, abraço do seu pai, que tanto te quer. Em 1º de abril de 45. Então, ele manda esses 2 cartões para sua filha. Aqui está um trecho dessa entrevista, porque ela é longa, mas nós tivemos um problema aqui de som e de vídeo, então nós vamos pular aí essa entrevista, mas existe um livro do Museu do Expedicionário que tem toda essa entrevista na íntegra. Aqueles que estiverem interessados podem entrar em contato comigo, que eu posso depois arrumar esse livro. O 1º batalhão novamente vai para a frente de combate, ou seja, acabou aquele área de arejamento, agora voltou para entrar em combate novamente. Ele vai, então, para Gajomontano e a oficial de operações planeja o emprego de patrulhas. E ele pergunta, agora qual é a minha? E os caras, não, você está querendo demais. Ou seja, ele sempre se poupou de inteira preocupando em ajudar, aconselhar e a cumprir missão. E aí, na praça de Lisano de Belvedere, ele recebe a medalha Bronze Star americana das mãos do comandante do 5º Exército. Está ele aqui, então, recebendo a medalha pelo reconhecimento americano daquelas ações que ele desempenhava. O batalhão recebeu a missão de cobrir um flanco na região de Precária,
ele sai à frente com o telefonista, repara as linhas de comunicações, redobrou a segurança e eficiência, sempre procurando restabelecer o contato entre as frações. Na noite de 9 para 10 de março, substituiu em Yolan e Monte Terminal elementos do 3º Batalhão norte-americano. Lá no Monte Terminale, depois da conquista de Monte Castelo e La Serra, ele foi, então, substituir a tropa que estava naquela localidade. Ele realizou, então, umas patrulhas, emboscadas. O comando de batalhão resolveu, então, criar um pelotão específico, chamado de especial. Entre eles, ele chamava o SS, querendo copiar, né, a força alemã. E aqui está, então, os integrantes desse pelotão especial. Eu estou procurando ainda identificar esses componentes da patrulha, que eu não consegui chegar a todos ainda. Aqui, nessa ordem de serviço, ele é promovido a 2º sargento e numa nova condecoração entregue aqui pelo Zenóbio da Costa. O 1º Batalhão do 11 é invadido por alguns correspondentes de guerra no dia 12. Esses correspondentes de guerra queriam ir junto com a patrulha dele, e ele nega. Ele dissuade o intento na certeza de que não se tinha certeza de que era limpa a região. E ele não permite que os correspondentes de guerra saíssem junto com a patrulha dele. Um outro reconhecimento feito, então, pelo tenente Porã, que era numa outra frente de combate à sua direita. Aqui está a patrulha do Wolf, 15 soldados desse pelotão. Eles estão posando para a foto para os correspondentes de guerras e ele sai para o cumprimento da sua última missão. Ao passar por uma posição em Monte Forte, ele pergunta a um capitão de artilharia, um observador avançado, e diz assim: posso contar com a sua artilharia? Na brincadeira. E esse senhor era o general Ítalo Conte. Eu tive a oportunidade de conversar com o Ítalo Conte em 2011. E ele falou: coronel, eu vi com meu binóculo o momento que ele foi morto pela rajada. O senhor não faz ideia o quanto a gente sentiu. Aqui estão os nomes daquela patrulha que eu já consegui levantar, e estão tentando levantar os demais, identificados dentro da foto. Aqui está, então, o local onde ele recebeu a rajada do inimigo desta casa. Vamos assistir agora um giro do horizonte, em que eu fiz lá, agora, em abril deste ano, com a presença do comandante das 3 forças, e descreve o local e como aconteceu o incidente. Pode tocar. Não, antes. Essa aí. Não, estamos, então, no posto estação, cruzamento das estradas que vai a Riva de Bicha, a SP-34, entre Bazerno e Riva de Bicha, e Lepore. Direção norte. A retaguarda dos senhores, observem que, junto da vegetação esquerda da casa, no horizonte, existe uma elevação com uma torre vertical, torre de celular. Aquele ali é o Montelo, que nós estivemos lá dias anteriores vendo a Lastra Bianca. À direita do Montelo, nós vamos ver a Torre de Montese. Essa Torre de Montese era o nosso O1. E o O3 era lá o Montelo, onde tem a torre de celulares. À nossa esquerda, longo desta avenida, voltando agora para a minha esquerda, nessa direção da rua que estamos descendo, que é a Rua de Riva de Bicha, bem mais à esquerda, onde tem um casario amarelo. Seguindo mais para a esquerda, a região de Casarios, chama-se Riva de Bicha. Então, em algumas literaturas, se dá o nome desse monumento, que é chamado de tipo, como sendo em Riva de Bicha.
mas também estamos aqui ao lado de Bazerno. Então, existem essas duas situações, de Bazerno e Riva de Bicha. Voltando para a nossa esquerda, essa região de Casaril, é o Pecote 747. Longo de 4747, não visto, que seria visualizado, encontramos um local chamado Lepore. À direita da torre, mais aqui à direita da nossa frente, essas duas elevações são Pecote 806 e 888. Mais à direita, nós vamos encontrar aqui a região de Morcione, ou, na nossa literatura, Morciani. E mais à retaguarda, ainda longo, a região chamada Monte Forte, que era a zona de reunião da unidade da onde o Wolff recebeu a missão de reconhecer esta área, que estava bem no limite esquerdo da zona de ação, que seria feito o ataque 2 dias após. Espera um pouquinho. Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem. Essa explicação, esse giro do horizonte, é como nós militares fazemos para mostrar ao subordinado o que a gente vai fazer, o que se tem pela frente. Tudo isso é comparado com a carta no terreno. Isso facilita o entendimento para partir para uma operação. Pode continuar. Aqui no dia 12, começou as patrulhas de reconhecimento e o ataque começou no dia 14. O escalão superior selecionou os seguintes objetivos a serem reconhecidos na tarde do dia 12 de abril. O Casaril 747, a sudoeste de Lepore, o 806 e o 88, e o Monte Aurígula, que fica à retaguarda dessas dois pecotes. Esse Monte Aurígula, ele desloca em direção à torre, que seria o nosso O1. Para realizar esse reconhecimento, o comandante do 1º Batalhão, do 11º Regimento, decidiu empregar as patrulhas valor pelotão menos uma comandada pelo tenente Porã de Oliveira, com objetivo lá do Pecote 759, aqui é a nossa retaguarda, e este aqui para o sargento Wolff, cujo destino final foi a região de Casaril 747. A patrulha do sargento Wolff, que aguardava a sua efetivação, a promoção a segundo-tenente, era constituído de 15 fuzileiros, reforçado com apoio arma anticarro, lança-rojão e morteiros. Essa fração partiu, então, lá de Monte Forte, no dia 12, às 12 horas, seguiu até Morciani, e aqui em Morciani, o sargento Wolff decidiu que sua patrulha deveria 3 elementos da sua patrulha manter nesse ponto chamado PRPO, sendo que o primeiro, com 3 militares, permaneceu nessa posição. O segundo grupo, com 6 militares, comandado pelo próprio sargento Wolff, veio aqui pela minha esquerda, em direção ao 747. O segundo grupo, já o outro grupo também com 6 militares, lá pelaquela parte baixa, em direção à casa. Então, eles estão fazendo o cerco da casa com 6 e mais 6 por essa direção, e 3 ficou na posição de PRPO. Próximo ao Casaril, de 20 a 30 metros do Casaril, o comandante Wolff, com sua fração como esclarecedor, às 13 horas e 15 minutos do dia 12, recebeu uma rajada de metralhadora, à altura do seu ventre. Logo em seguida, ele caiu ajoelhado, tentou se erguer, recebeu a segunda rajada. E nessa segunda rajada, então, ele ficou inerte no solo. Junto dele também morreu um outro soldado que estava junto dele, que era o soldado João Estevam da Silva. O lança-rojão foi usado também contra a casa. E mais rajadas saíram agora para outra fração que estava à direita.
Como então o grupo de combate mais próximo tentar resgatar os corpos? Houve aqui uma tentativa de resgate desses corpos e os demais ficaram abrigados nessa linha, onde nós estamos aqui, protegidos pela parte baixa. Porém, intensos fogos do inimigo, de todos os calibres, imobilizaram as frações. Os alemães começaram, então, a lançar tiros de morteiros em cima dessa patrulha. Um soldado chamado Pereira conseguiu rastejar até junto do corpo do soldado Stenwald, mas não conseguiu resgatá-lo. Os fogos inimigos se intensificaram, mas os soldados de volta não queriam abandonar o seu comandante e 2 vezes tentaram progredir. Durante a noite foi realizada várias tentativas de resgate em vão. Era comum aos alemães armadilharem os corpos à terra de ninguém e bater os membros por fogos. O pelotão especial, então, continuou cumprindo as suas missões de combate, neutralizou a missão inimiga do 759 e foi, então, encarregado de fazer a limpeza da cidade de Montese. Em reconhecimento aos seus predicados de herói da febre, Wolff foi promovido pós-mortem ao posto de segundo-tenente. Hoje ele é o símbolo máximo dos heróis da febre. Esse vídeo agora vai mostrar de maneira animada como é que foi que ocorreu essa descrição feita, mais interativa, mais ainda para frente um pouquinho, mais para frente, mais, aí. Visão a partir da entrada do casario de Murciani, destacando a progressão dos 2 grupos de assalto da patrulha do sargento Wolff. Essa abordagem tentava realizar um duplo envolvimento da posição. Por volta de 13h15, ao realizar a aproximação final do objetivo e estando à frente de seu grupo, o sargento Wolff foi atingido por uma rajada de metralhadora vindo da lateral das casas. Essa rajada também atingiu o soldado que progredia imediatamente atrás do comandante. Após a quebra do sigilo, houve intensa troca de tiros entre a patrulha e os defensores da posição, sempre contando com o apoio das respectivas artilharias. Visão a partir da posição do grupo do sargento Wolff, destacando os disparos contra seu grupo, seguido dos disparos em direção ao grupo da direita e concentração de morteiros e artilharia. Visão a partir da posição dos alemães, destacando os disparos contra o grupo do sargento Wolff. Visão a partir da posição dos alemães, destacando os disparos contra o grupo do sargento Wolff. Após os disparos iniciais, tombaram mortos o sargento Max Wolff Filho e o soldado Alfredo Estevão da Silva. Na tentativa de resgatar os corpos de seus companheiros, também foram feridos o sargento Newton José Facion, o soldado Antônio de Sá Rodrigues e o soldado Florival Alves Pereira.
Aí está, então, a última patrulha. No dia 18, foi público ter sido, então, considerado como desaparecido em ação, em 12 do corrente, quando comandava a patrulha às 15h30. No dia 22, passou a categoria de morto em ação, excluído do estado efetivo do 1º Batalhão do 11º RI, e em 8 de junho ele foi promovido a segundo-tenente pós-mortem. No dia 12 de junho, foi público seu espólio. Em 20 de agosto, foi aberta uma sindicância, por determinação do comandante da seção da guarda do cemitério de Pistoia, para que procedesse uma investigação naquela região, no Pecote 747. Tudo leva, então, a crer que o corpo e o sepultamento ocorreram depois do dia 13 de setembro de 45. Aqui está, então, a cruz lá no cemitério de Pistoia, que hoje não tem mais, só tem um monumento, porque o corpo dele se encontra no Monumento aos Mortos, lá no Rio de Janeiro, no mausoléu. Aí está, então, o Monumento Nacional aos Mortos, lá no Aterro do Flamengo. Conclusão. Aqui estão as medalhas. Essas medalhas do Wolff se encontram, muitas delas representadas no 20º BIB. Então, aqueles que quiserem saber mais conteúdos do Max Wolff, procurem na Legião Paranaense, no Museu do Expedicionário, e também no 20º BIB, onde tem um museu que tem os seus pertences. Em reconhecimento a esse grande herói, a Escola de Sargento das Armas, que tem o nome histórico de Sargento Wolff, onde tem também uma patrulha na entrada dessa escola. Recentemente, a Escola da Sargento das Armas criou um uniforme histórico, um uniforme bonito, e o sabre, que é do fuzil, como símbolo do sargento, né? Assim como está aqui, está o 20 BIB, aqui é em Pirassununga, né? Na frente do 20 BIB tem esse monumento, né? Aqui, lá em Pistoia, aqui em Itatiaia, onde tem lá o Centro de Restabelecimento do Sargento Max Wolff Filho. Aqui foram criadas, então, 3 medalhas. Tem a medalha da Legião Paranaense, do 20 BIB e a do Exército. Então, ele é homenageado com 3 medalhas distintas em momentos significativos e o selo que foi lançado, né, no seu centenário de nascimento. Aqui está, então, na frente do batalhão, do 20 BIB, onde é um resumo da carta que a mãe recebeu do Zenóbio da Costa pela morte do Sargento Wolff. Então, concluindo, o Max Wolff é um exemplo de patriotismo, coragem, liderança, lealdade, disciplina, camaradagem, ética, cumprimento do dever, bravura, competência militar, ou seja, um verdadeiro herói. Eu considero todos irmãos. Todo ex-combatente, para mim, é um irmão. Nós somos irmãos perante Deus e somos irmão de farda, irmão de luta.